Olá pessoal, bem-vindos ao V2Vcast, o seu podcast sobre voluntariado empresarial, engajamento, cultura organizacional. Eu estou aqui em São Paulo com a Mariana, que é a nossa CEO, eu sou o Bruno, fundador do V2V, e a gente está aqui hoje com o nosso convidado especialíssimo, que é o Daniel Périgo. Tudo bom, Daniel? Olá, tudo bem. Quanto tempo não nos víamos. Verdade, né? verdade. Muito bom. Coisas que só podcast faz. Então, o Daniel, ele é gerente sênior de sustentabilidade do Grupo Fleury. Ele é farmacêutico e bioquímico pela USP. Ele é mestre em gestão para competitividade na linha sustentabilidade pela FGV. Ele tem também um MBA em gestão e estratégia de negócios pela FGV. Ele é líder do comitê ESG da Abramed e ele é membro do comitê de diversidade e inclusão da ANCHAM, né? E falando um pouco sobre o Fleury, né, que é sempre bom a gente relembrar aqui quem são esses grandes grupos, né, que fazem parte da nossa vida, né? E esse é especial. O Grupo Fleury está celebrando 1 século de trajetória. Que coisa incrível, né? Verdade. Que coisa incrível. 1 século de trajetória, são mais de 28 mil colaboradores, a empresa cresceu imensamente, mais de 50 marcas no ecossistema, eles entregam uma jornada completa de cuidado para o mercado, estão presentes em 13 estados e no Distrito Federal, com 513 unidades de atendimento. Presença em 173. Desculpa, 73. Entendeu? Obrigado, Mari. Tem 73 unidades de atendimento, presença em 2.200 municípios. Cara, isso é metade da malha, vai. Uhum. Não é? No Brasil são 5 mil, não são? Incrível, incrível. 2.200 municípios, 8 mil laboratórios parceiros, mais de 86 milhões de atendimentos por ano e cerca de 368 milhões de exames no ano. Ou seja, são números estonteantes, né? Muita responsabilidade, muito dado sensível, muito compliance. Sensível, exatamente. A LGPD deve ter sido meio difícil, hein? Com certeza, foi desafiadora. Pra gente foi, né? Sabe que eu adorei, já dando um spoiler, né, de como você começou, eu estava vendo seu histórico, eu vi um podcast que você deu, e aí que você estava contando como você passou de farmacêutico bioquímico para a área de responsabilidade social. E aí eu me vi na sua história, porque falando assim, o tanto que você tem que trabalhar para fazer compliance para essas empresas, você acaba aprendendo muito, né? Com certeza. São essas transições ali que surgem na nossa vida, nessas oportunidades e que a gente aproveita, né? Agarra e aí a carreira dá uma guinada, né? Completamente diferente do que aquilo que eu imaginava inicialmente, né? Exato, e você estava lá de branco, trabalhando, né? Agora não é de camisa de gola. É assim, né? Adapta para esse compliance, agora para esse, agora para esse. Quando você vê, virou especialista já. Exatamente, né? Foi assim mesmo. Isso, mas conta já, adiantando a pergunta. Então vamos lá, farmacêutico bioquímico, né? Ou seja, você estava na linha de frente, né? Quando você começou, 29 anos atrás, correto? Uhum. 29 anos atrás, e é engraçado, todo mundo é assim, comigo foi assim também, com o Mário foi assim também, todos os entrevistados que a gente traz aqui. Em algum momento, o bichinho da responsabilidade social, do voluntariado, nos pica e a gente, né, não consegue fazer outra coisa, né? Como é que foi a sua transição, né, de estar na linha de frente, como farmacêutico, como bioquímico, para o escritório, para a sustentabilidade, etc e tal? Como é que foi isso? Então, foi muito interessante, porque eu fui contratado, né, no Grupo Fleury para atuar como farmacêutico na linha de frente, fazendo exames na área de microbiologia, e fiquei durante alguns anos nessa área. O que aconteceu foi que eu entrei na empresa e logo depois a empresa começou um processo de certificação da qualidade baseado na ISO 9001, né? E eu gostei bastante da área, eu fui o ponto focal ali de certificação da área em que eu trabalhava e decidi fazer uma pós em uma especialização em qualidade. Quando eu terminei a pós, a pessoa que era gestora da área de qualidade me chamou para trabalhar na área de gestão da qualidade. E eu fiquei pensando ali, poxa vida, eu vou sair aqui, né, dessa área técnica, que é exatamente onde eu me formei, né, onde eu pensei que eu ia ficar o resto da minha vida, né? Mas eu decidi mudar e fui para a área de qualidade. E tudo começou aí com a qualidade, porque a gente conquistou essa certificação da ISO 9001 e a empresa, nessa mesma época, já tinha iniciado ali as primeiras iniciativas relacionadas ao sistema de gestão ambiental e decidiu, bom, já que temos a certificação da qualidade, por que não buscar a certificação ambiental baseada na ISO 14001? E aí a área que era de qualidade virou qualidade e meio ambiente, né? E quando a gente passou por essa fase,
a gente começou a entender que não era só qualidade e meio ambiente, né? A gente precisava ter uma visão mais ampla e holística do que era trabalhar com o meio ambiente, do que era trabalhar com a sociedade. E a gente começou a falar em sustentabilidade na organização, né? E quando a gente começou, então, a ampliar esse foco de atuação, né, entrou o social. Bom, sustentabilidade conecta com o social. A empresa ela já tinha feito ali uma primeira iniciativa em 2003 de organização dos seus projetos sociais, porque até então a gente tinha muitos projetos sociais que eram legados, estavam dispersos na organização, e a organização decidiu, então, em juntar, avaliar melhor o foco de atuação, fez uma pesquisa com os colaboradores da empresa para entender o interesse que eles tinham em se engajar em iniciativas sociais e de voluntariado, e a resposta foi bastante positiva. Então, a gente teve ali em 2003 uma organização. E quando a gente começou a falar em sustentabilidade, que a gente precisava integrar a questão ambiental, a questão da qualidade, porque isso nasceu com a qualidade, e com a questão social, a empresa decidiu unificar essas áreas. Então, e aí unificou qualidade, meio ambiente, responsabilidade social, formando a área de sustentabilidade, e eu passei a liderar essa área. E foi aí que eu cheguei no social, que eu cheguei ali no voluntariado e que entrei, então, no campo de atuação ali dos programas e projetos sociais da companhia. Que legal. Né? Então, fui junto com essa história. Qualidade, né? Exatamente, começou com a qualidade, né? E às vezes as pessoas perguntam, mas por que vocês trabalham o conceito de qualidade juntos, né? E a gente sempre traz a questão de que muitas vezes trabalhar com sustentabilidade parece que você está numa esfera muito teórica, muito no campo das intenções, e a gente precisa transformar isso em práticas empresariais. E a qualidade, ela traz essas ferramentas. Quando a gente transforma aquela intenção numa política, num plano de ação, num projeto estruturado, num conjunto de indicadores, que são elementos e ferramentas que a qualidade nos traz. Então, a gente entende que ela é importante para a gente visibilizar e materializar o assunto dentro da companhia. E é a governança, né? Compliance. Exatamente. Mas é como você falou até no podcast que eu assisti, da questão do ESG, ele já estava lá atrás, mesmo sem ter esse nome. Com certeza. Isso já acontecia, né? Com certeza, porque a gente começou em 97, né? Ali de uma maneira mais estruturada na companhia com a área ambiental. Nunca tinha feito essa relação, e realmente a qualidade ela é um framework ótimo para isso, né? Sim, com certeza. Ela é importante, né? Porque às vezes parece que você está falando ali da questão social e você está falando assim, eu vou fazer o bem para a sociedade, né? Parece uma esfera tão ali intencional realmente, né? Aí você falou assim, não, mas isso tem a ver com a realidade das empresas e das organizações. E aí a gente precisa transformar essa realidade em algo que as pessoas enxerguem no dia a dia da companhia. E tem muito a ver com... tá tudo interligado, né? Porque assim, tem a ver com cultura, tem a ver com quando você vai fazer qualidade, claro que é super processo, mas tem muito a ver com consciência também, né? Sim. De que você está trabalhando com saúde, você está trabalhando que se um exame que sai errado, uma coisa que sai errada, é uma responsabilidade gigante, né? Claro. Com certeza. Isso foi uma coisa que também a gente foi aprendendo, que trabalhar com voluntariado e com a questão social também demanda processo. Isso. Né? Demanda processo, demanda política, demanda estruturação, né? Então, foi bastante interessante esse início para a qualidade, né? Pela qualidade e as ferramentas que ela nos trouxe para depois a gente aprimorar a nossa atuação em outras frentes. Eu adorei essa história. Pois é, e você vê um século, né, de existência, dos quais aí 30 anos quase, né, de uma prática consistente, começando na qualidade, chegando no impacto e tal. E aí eu queria te perguntar, dá para ver, ou seja, tá bem no DNA de vocês, né, o social, né? E quais são hoje, né, os pilares dessa estratégia de impacto que vocês têm?
Então, a gente trabalha dentro ali da área social com realmente frentes de atuação, que a gente chama, né? A primeira frente de atuação são os programas sociais estruturados e continuados, né? Que são iniciativas que elas acontecem ali ao longo do ano e todo ano, né? E envolvem a companhia como um todo, né? Porque às vezes a gente trabalha também com spots, surge uma oportunidade num ano de trabalhar uma determinada iniciativa, a gente entende que é interessante, mas a gente tem esses programas que eles acontecem todo ano na organização, e já vem acontecendo há vários anos. Né? Então, essa é uma das frentes. A segunda frente que a gente tem é a frente do empreendedorismo social. Então, a gente também tem olhado como que a gente pode causar impacto social por meio da aceleração, por exemplo, de negócios de impacto, de startups que atuam com temáticas voltadas à saúde e que trazem no DNA do seu negócio o interesse em resolver um problema da sociedade. E a gente deu que era importante também, porque a gente consegue conectar a inovação e necessidades, inclusive, do negócio com um impacto social mais alavancado. Né? Então, essa é uma outra frente. A outra frente que a gente tem, a terceira, é a frente de incentivo fiscal. Então, a gente trabalha ali com projetos incentivados por meio das leis federais, estaduais e municipais, né, buscando oportunidades de redirecionamento ali do imposto de renda da companhia por meio das legislações que permitem com que isso aconteça. Né? E o outro pilar é justamente o pilar da diversidade, equidade e inclusão. Diversidade, equidade e inclusão também é um dos pilares da área social e a gente atua ali com o programa de diversidade da companhia. E a gente tem uma frente que passa por todas essas dimensões, que é justamente o voluntariado. Então, o voluntariado ele é transversal, porque ele entra na realização dos projetos sociais, ele entra no engajamento com o programa de diversidade e inclusão da companhia, ele entra também ali com os processos de capacitação, por exemplo, nos programas de aceleração que a gente tem. Então, o voluntariado ele é de extrema importância para a gente, porque ele é um grande habilitador para que todas essas frentes e essas iniciativas aconteçam na companhia. E você falou 2003, você falou que teve uma pesquisa, o voluntariado surgiu nessa época, como é que foi o surgimento do voluntariado? A gente já tinha alguns programas sociais, né, porque a área de saúde ela tem, né, essa conexão com a área social, né? Sim. Então a gente tinha programas ali, mas eram programas muito ainda dispersos, era um médico que era amigo de um outro médico, que apoiava uma determinada iniciativa, foi uma questão meio orgânica, né? E a empresa decidiu, precisamos estruturar, isso precisa ter processo, a gente precisa ter um foco maior de atuação, né? E aí a primeira questão foi, bom, como que a gente engaja a companhia para atuar com essas frentes ou com esses programas ou com outros programas que venham a ser criados? E aí tinha aquela dúvida, mas será que a companhia quer? Será que as pessoas vão se engajar? E a empresa decidiu fazer uma pesquisa que basicamente era, você tem interesse em atuar com voluntariado, em que frentes você quer atuar? Você quer atuar com assistência à saúde, com ensino, com pesquisa, né? Então, foi por meio dessa pesquisa que a empresa identificou que o Fleury, na verdade, ele era ávido por se engajar em iniciativas sociais. E aí isso deu um sinal bastante positivo para a organização, né, de que podemos ir em frente porque teremos o engajamento necessário para que a gente possa alavancar os projetos da área. Né? Isso foi lá em 2003? Isso foi em 2003. Você lembra os resultados? Eu não lembro, assim, numericamente. Mas lembro que foi a maioria, mas eu lembro, assim, que era a maioria das pessoas, né, queria se engajar, né, e que ali as frentes de assistência à saúde e de ensino foram as frentes que mais se destacaram. Tanto que a gente começou por aí, né, projetos de saúde focados também na parte de educacional, né. A gente tem uma outra diretriz que a gente trabalha, né, quando a gente define os programas sociais, que é sempre atuar com parceiros locais. Então, a gente sempre vai buscar ONGs locais
E foi o que foi feito na época, né? Identificar ONGs ali, conversar com elas, quais eram as necessidades que tinham de saúde, de educação e como a gente poderia se engajar. Interessante. A gente faz pesquisas desde essa época também, né? Eu lembro, acho que a primeira ou segunda que a gente fez foi com a Embratel. E aí, 2001, 2002. E desde então os resultados são sempre os mesmos. O desejo de participação sempre é em torno dos 80%, quando não dá uns picos de 92%, 95%. É impressionante. Assim, quando você pergunta para as pessoas, elas estão dispostas a fazer mais do que já fazem ou começar a fazer alguma coisa, né? É muito e entre as principais causas é a educação também. Também consistente. Eu acho que é muito porque as pessoas entendem o legado que a educação pode dar, com né? certeza. Assim, acho que e já a transformação, né, que ela pode causar, né? Então, realmente, é uma perspectiva ali com grande potencial, né? De transformação social. Isso. E não importa onde você pesquise. Se você for ver as pesquisas nacionais dão isso. As pesquisas feitas fora do Brasil, também pesquisas nacionais em outros países, também dão resultados semelhantes. Aí vão fazer numa cidade, numa empresa, num bairro, tá tudo igual. O pessoal doido a participar. E aí cabe a nós, né? Mobilizados. Né? Sensibilizados eles já estão, com certeza, né? Cabe a nós mobilizados. E pensar nos melhores formatos também, né? Exatamente. Ô, Daniel, e todo ano vocês costumam ter algumas campanhas que vocês fazem, né? Assim, para Outubro Rosa, que é uma causa super importante da saúde, né? Para questões de arrecadação de agasalho, doação de sangue, etc. Como que vocês fazem para se conectar com a demanda da comunidade, né? Porque a comunidade precisa. Como é que vocês fazem esse levantamento? Então, a gente tem algumas campanhas, né, que elas acontecem de modo mais pontual, né, e que a gente vai trabalhar junto com demandas surgidas ali por meio de ONGs locais, ou demandas ali ligadas a políticas públicas de saúde, né? Então, por exemplo, a questão da campanha de doação de sangue é uma necessidade da saúde pública, né? Pública e privada de uma maneira geral, né? Então, a gente todo ano trabalha ali com a campanha de doação de sangue, né? A gente tem algumas campanhas que acontecem em função da necessidade das ONGs. Então, elas nos acionam ali para alguma necessidade específica, a gente entende que faz sentido e organiza aquela campanha. E a gente também tem as campanhas emergenciais, né? Então, que acontecem, por exemplo, quando você tem situações emergenciais, como teve em Porto Alegre, já tivemos em Recife, no Rio de Janeiro, que são locais onde a gente tem operação. E essas campanhas, elas acabam surgindo ou por uma identificação de oportunidades pela própria companhia, ou também ali por meio da solicitação dos voluntários. E aí a gente faz todo um processo de lançamento da campanha na plataforma da V2V, as inscrições desses voluntários e organização da logística de coleta e entrega, né? E embora elas sejam iniciativas mais pontuais, elas geram um engajamento grande na organização. Então, a gente entende que elas são super importantes para que a gente consiga manter a temática social ali viva na organização e garantir esse engajamento dos voluntários, né? Então, ela tem uma importância bem significativa. Bastante tempo. E o Voluntários no Sertão, que eu também sei que é um projeto antigo, né? Que vocês fazem parceria com a organização, né? Com a ONG Voluntários do Sertão. Vão fazer agora em maio também, né? No estado do Amazonas. Como é que é esse projeto? Então, a ONG Voluntários do Sertão, uma ONG de Ribeirão Preto, ela organiza anualmente um mutirão de saúde, né, em determinados municípios do Brasil. Já aconteceu em vários municípios do Sertão da Bahia. O ano passado aconteceu na Ilha de Marajó, e esse ano vai acontecer no Amazonas, né? Então, Vocês são parceiros deles em algumas localidades, é isso? Nós somos parceiros, geralmente, desde quando a gente começou a trabalhar com eles, a gente tem ido ali em todos os mutirões. E a gente é responsável pela área diagnóstica. Então, o que a gente faz, né, é montar um mini centro diagnóstico nessas regiões. Então, a gente leva, junto com o apoio dos nossos fornecedores, ultrassom, mamografia, raio-x,
exames de análises clínicas, anatomia patológica, e a gente faz o atendimento daquela população juntamente ali com todos os médicos que estão fazendo a triagem dos pacientes, e o objetivo é apoiar a saúde local ali no diagnóstico e no tratamento, né, e também na identificação precoce de determinadas condições de saúde. Né? E tem ação de cidadania lá também, não tem? E tem ações de cidadania também, de educação em saúde. A gente também aplica o jogo Conecta Saúde nas escolas da região, né? Então, o grande objetivo é fazer essa mobilização de saúde nesse município, na verdade, nesses municípios, que muitos municípios vizinhos acabam participando também da iniciativa, e principalmente ali locais que têm um acesso à saúde um pouco mais dificultado. Sim. O ano passado, por exemplo, a gente começou a ação, geralmente ela acontece em 2 semanas, em uma semana, o ano passado foi em 2 semanas, e a primeira semana foi uma médica do Fleury numa balsa da Marinha com ultrassom atendendo as comunidades ribeirinhas. E a segunda foi ação presencial ali no município mesmo. Né? E a médica é voluntária? Médica voluntária. Sim. Sim. Aí a atuação do voluntário é dar esse apoio Isso, na e aí execução desse diagnóstico. E a gente leva os médicos voluntários, outros profissionais de saúde, as pessoas que fazem a aplicação do Conecta Saúde, voluntários mais de cunho administrativo para ajudar na organização das filas e no cadastro dos pacientes. Né? Então, o voluntariado ele participa de toda a iniciativa. O bom desses projetos que eu gosto são projetos que deixam uma transformação muito forte, né? Assim, não são só de assistência, são de... E a gente tem uma preocupação, né, de como a gente garante essa assistência após a saída da iniciativa, né? Porque imagina, você faz um diagnóstico, eu estava pensando nisso. Descobre ali uma situação mais crítica, né? E aí você vai embora e deixa a pessoa desamparada, né? Então a gente tem uma combinação com a saúde pública local de continuidade do tratamento desses pacientes. E eu lembrei de uma história que eu ouvi de um outro cliente nosso que é da área da saúde também, que ele estava falando assim, aí de repente você faz um diagnóstico num território e você descobre que a maior parte da população está com uma infecção X. Aí você não pode só dar o diagnóstico e o tratamento, você tem que pensar o que está causando aquilo também. Sim. E agir em parceria, né, com o território para tentar melhorar a causa daquele problema, Com né? certeza. Isso acontece, por exemplo, é comum quando você vai fazer teste, por exemplo, para verificar a hemoglobina em crianças e você descobre, por exemplo, que você tem ali uma anemia mais sistêmica na população, ou no caso, por exemplo, da Ilha de Marajó, doença de Chagas, que é algo comum porque o barbeiro ele fica no açaizeiro. E aí eles trituram o açaí e comem o açaí in natura. E aí quando eles fazem isso, eles ingerem o parasita, né, causador da doença de Chagas, e você acaba tendo um índice grande de Chagas na região. E dá problema cardíaco, né? E dá problema cardíaco, cardiopata. Né? E isso é uma questão local ali, de saúde, relacionada a um hábito da população. Então, realmente, as causas são importantes, né? Serem entendidas, porque elas direcionam depois as ações de prevenção. Isso, incrível. E outro projeto de legado também que vocês apoiam, né, é o projeto Pescar, que ele trabalha na parte de profissionalização de jovens, é isso? Isso mesmo, o projeto Pescar, a gente faz em parceria com a Fundação Pescar. Esse projeto, ele veio por meio de uma das marcas que foi adquirida pelo grupo, foi a marca Weiman, né, em Porto Alegre. Ele acontece há mais de 20 anos em Porto Alegre. É marca de quê? Só pra... É uma marca de análises clínicas também, de medicina diagnóstica, e que fica em Porto Alegre. E o projeto, ele era um projeto ali já realizado, né, por essa marca, e a gente manteve após a aquisição pelo grupo. E o objetivo dele é justamente a formação de jovens. O foco que a gente atua é qualidade no atendimento ao cliente na área de saúde. Então, eles passam ali por um processo de formação teórica e depois prática de estágio nas nossas unidades. Que legal. Muitas das disciplinas são ministradas pelos voluntários, né, ali da regional. E o grande objetivo é que isso seja um programa ali de preparação para o primeiro emprego.
e a gente tem ali uma média de mais ou menos 55% da turma a gente acaba absorvendo nas nossas próprias unidades. Que interessante. Nossa, que maravilha. Então é um projeto legal ali, porque você acaba qualificando jovens para o mercado, muitos jovens acabam se destacando, né? E a gente tem uma demanda grande para algumas posições também na área de atendimento ao cliente, e eles acabam sendo absorvidos na nossa própria operação. E os voluntários, eles são da área de atendimento ou eles podem ser de qualquer área, eles seguem um roteiro para fazer essas capacitações? De qualquer área, porque a gente tem desde disciplinas específicas de atendimento ao cliente, mas tem disciplinas também administrativas. Entendi. Então, aprende Excel, né? Exatamente. Né? A parte de TI, de sistemas, então a gente acaba tendo voluntários de diversas áreas. Estou lembrando aqui, o Projeto Pescar, ele é bem antigo. Também é antigo. Eu lembro quando eu era trainee do GIF, 2000 ali, tinha um colega do Sul que era do Pescar. Com certeza. Não, ele é um projeto ali que tem hoje no Brasil todo, em outros países também. E, na verdade, o que você forma, você cria uma escola, né? Sim. A escola, a gente fala escola Pescar. São núcleos, assim, escolares de formação de jovens. Com certeza. Muito bom. E o Colabinar? O Colabinar é a troca de conhecimento entre colaboradores? Como é que funciona? Gostei. Exatamente. Esse foi interessante ali, porque às vezes as pessoas falavam, poxa vida, as pessoas têm projetos para fora da empresa. Eu também né? quero, Eu também quero. E aí a gente falou assim, bom, como que a gente pode atender essa demanda? E a gente decidiu juntar colaboração com ensino. Daí o nome Colabinar, né? Que é colaboração para ensinar. Sim. E é um projeto de voluntariado de colaborador para colaborador. Então, os colaboradores, eles também se inscrevem na plataforma. E eles podem dar aula ali sobre qualquer assunto. Então, tem desde temas específicos em saúde até dicas para viagem, como investir na bolsa, como fazer origami, e aí a pessoa meditação. Que tem um conhecimento, ela se oferece, né? E ela se oferece. Eu entendo sobre X, eu vou me oferecer para... Exatamente. Para dar aula disso. E aí é 1 a 1, não? Pode ser quantos voluntários se inscreverem. Quantos participantes se inscreverem, né? Para o voluntário. Exatamente. E aí ou ela pode gravar essa aula, ou então ela pode dar aula ali online síncrona, né? As pessoas entram naquele momento e fazem perguntas e aprendem. Depois a gente disponibiliza também esse conteúdo na nossa universidade corporativa. Que legal. Então... Como é que vocês disponibilizam? Vocês gravam? A gente grava. A gente grava e depois a gente disponibiliza ali na plataforma e as pessoas podem depois também consultar, né? Sim. E a ideia é isso, né? Esse é um projeto antigo também, não é? Já tem alguns anos, né? E tinha uma questão ali, porque quando a gente pega o Conecta Saúde, por ser uma empresa de saúde, a gente tem muitas iniciativas de educação em saúde, que demandam ali uma formação mais técnica. Sim. E aí essa é uma possibilidade da gente trazer essa questão de ensino, né? Também para quem não tem a formação técnica em saúde, já que vários assuntos ali podem ser trabalhados, ensinados para os colaboradores. Sim, muito interessante, né? Eu tenho percebido aquelas coincidências, né? Nos últimos dias, é a terceira vez que eu vejo programas assim, né? Até agora na Motiva mesmo, ela comentou, né, mas aquele é um pouco diferente porque é mentoria, né? Sim. Aí pelo que eu entendi, não é muito mentoria, é uma troca de conhecimento, é mais capacitação. Exato. Mas eu fico vendo que muitas vezes as empresas ficam tímidas ao fazer isso dentro do programa de voluntariado. E assim, eu acho que dá para combinar as coisas, né, tranquilamente. Uma coisa não anula a outra, né? Com certeza, com certeza. É porque muitas vezes a empresa, ela gosta de focar muito na universidade corporativa. Só que eu entendo que é outra pegada, porque no Colabinar, ele tem muito aquilo que ele falou, assim, por exemplo, se eu sei mexer com milha, assim, eu quero tratar de outros assuntos, não necessariamente eu vou querer falar de uma coisa, né? Que já foi uma aula que teve. Colaborador ali, como juntar milhas. Como juntar milhas. Para viajar, né? Super interesse, né? Exato, é interessante. E aí você pode falar sobre qualquer outra coisa, né? E aí tem muito a ver também com a integração das equipes, né? De você estar trocando não só naquela parte corporativa com a universidade corporativa, né? Sim, com certeza. Focado
desenvolverem competências, que, né, é uma coisa mais aberta mesmo, né? E livre para que apareçam coisas, né? Isso é muito, muito bacana. Isso. E a diversidade, né, que você falou da diversidade, que é um dos pilares, ela é muito forte, né, no caso da estratégia social de vocês e para toda a companhia. Como é o programa de diversidade e como o voluntário pode contribuir nesse programa? Vocês têm grupos de interesse, né? Vocês também, se eu não me engano, vocês reportaram no relatório de integridade agora, integrado, quer dizer, que teve muita liderança feminina também, né? Vocês bateram várias metas. Como tem sido essa... Então, o programa as nossas primeiras iniciativas de diversidade, elas começaram em 2011. Foi uma primeira estruturação ali da política de diversidade da companhia, uma atuação mais focada em pessoas com deficiência, e depois a gente foi expandindo para a capacitação das lideranças. E em 2018 a gente deu uma guinada no programa, a gente precisava atualizar, né? E a gente falou assim, não, se a gente não atualizar, a organização vai ficar para trás aí da locomotiva social que está evoluindo, né? Então, a gente fez a revisão da nossa política, né? E uma das questões que a gente implantou foi justamente os grupos de afinidade. Então, vamos chamar os colaboradores que, de maneira voluntária, podem se engajar nesses grupos que discutem as diferentes temáticas, os diferentes recortes de diversidade. E aí eles têm o objetivo de identificar oportunidades de melhoria da empresa em relação a esses temas, eles auxiliam no desenvolvimento de projetos, no letramento da organização acerca do tema, e os grupos também são responsáveis ali pelo calendário de diversidade, que é a definição da programação das datas comemorativas ali, né, que marcam a temática dentro da companhia. Você acha Semana da Diversidade ou estou enganado? Então, a gente tinha uma Semana da Diversidade, mas aí a gente juntou a Semana da Diversidade com a Semana Ambiental e hoje essa semana ela chama Conexão ESG. Ah, tá. Ela acontece uma vez ao ano e a gente trabalha também para trazer essa visão mais integrada do tema, questões de governança sociais e ambientais, e chama Conexão ESG, esse evento. E aí, dentro do programa de diversidade, né, a gente tem 5 grupos de afinidade. O Liderança Feminina, que trabalha a questão de gênero. O Zoma, questão étnico-racial. O Prisma, LGBTQIAPN+. O Inclusion trabalha as questões relacionadas à pessoa com deficiência, e o Eras, a diversidade geracional. Etária, né? E a pessoa pode se engajar e contribuir. E outra maneira também é justamente no programa de mentoria. Então, a gente tem um programa de mentoria para pessoas que fazem parte desses grupos minorizados, né? E a pessoa ela pode atuar como mentora. O objetivo é ajudar na aceleração de carreira e no desenvolvimento dessas pessoas dentro da organização. Eles são mentores ou eles recebem mentoria ou os dois? Eles recebem mentoria. Eles podem se tornar mentores, né, e também podem se candidatar para receber mentoria. Entendi. Muito então, bom. A gente tem as duas opções e aí também é um trabalho voluntário. Sim. Legal. Vou falar um pouquinho de futuro? Então, vamos lá. Bom, como é que se enxerga a evolução da sustentabilidade no setor de saúde? Como é que você, quando você aponta para o futuro, o que você você vê? que já trabalha nisso há tantos anos. Já viu tantas modas, tantas coisas. Já viu tantos termos, tantos tudo. Né? Sim. Pois é um desafio trabalhar a questão, né, de sustentabilidade, ESG no setor de saúde, porque o setor de saúde ele é muito heterogêneo. Né? Então, a gente está falando de vários players, tem o hospital, tem o laboratório, tem a clínica médica, né? Tem o sistema de reabilitação. E são empresas de diferentes portes, né? E de diferentes graus de maturidade em relação às temáticas de sustentabilidade. Então, você tem empresas mais avançadas no tema, tem empresas que estão iniciando agora, tem empresas que estão pensando se vão iniciar, né? Então, tem muita oportunidade ainda de desenvolvimento desse tema de uma maneira mais ampla dentro do setor de saúde. E ainda dentro disso, vocês ainda têm 50 marcas, né? Não, que exatamente. Cada uma tem a sua particularidade. E como a empresa, né, ela tem crescido por meio de aquisições, cada vez que a gente adquire uma marca, essa marca ela também tem um grau de maturidade diferente em relação ao tema. Né? Nosso desafio é depois
trazer essa marca para dentro da cultura do Grupo Fleury, equalizar esse conhecimento, né, implantar as mesmas políticas, mas no setor de saúde você tem isso elevado a 1000, né, por causa do número de diferentes players de saúde. Então ainda é uma realidade, tem muita oportunidade de desenvolvimento na área de saúde. As entidades setoriais, né, como a Abramed, que eu lidero o Comitê SG, a Abramed é a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, tem trazido essa pauta também para estimular, né, os seus associados a pensarem nesse tema. E a gente tem visto também, claro, movimentos no setor que demandam você pensar em sustentabilidade, né? Então, claro, tem desde as questões ambientais ali, gestão de resíduos, que é super importante para os estabelecimentos de saúde, a questão das emissões e mudanças climáticas, né? Mas também tem temas mais novos, por exemplo, o uso ético e responsável de inteligência artificial na área de saúde, né? Que vai mudar completamente, né? Tudo. Exatamente. Eu estava vendo, a gente foi eu fui, na verdade, ele não foi, no Centro de Inovação da Oracle, e aí eles mostraram, né, a IA aplicada em vários setores. E aí no setor da saúde eu achei o máximo. Estavam mostrando, assim, por exemplo, na questão de diagnóstico, às vezes, hoje em dia, para você descobrir uma bactéria, às vezes demora, assim, dias úteis até você descobrir, e com a IA, os avanços, tudo vai mudar muito, né? Não, com certeza. E a gente já usa, né, a IA na área de saúde para acelerar os diagnósticos, principalmente em condições ali críticas, embolia pulmonar, sangramento intracraniano, né, porque ela consegue identificar de uma maneira muito mais rápida ali, né? Muitas vezes do que a intervenção humana, né? Isso sinaliza e são condições que precisam de um tratamento imediato ali, por uma intervenção imediata do médico, né? Então, já é algo presente no setor de saúde. E pensar nisso no uso responsável, inclusive do ponto de vista ambiental, por causa do consumo de recursos naturais, é uma questão de governança e de meio ambiente, né? Como que a gente usa o recurso saúde de uma maneira mais racional, né? Porque se a gente, por exemplo, fica fazendo exames de uma maneira desnecessária, você está consumindo esse recurso, você encarece a saúde para todos. Como que a gente amplia a saúde para a população? Porque a gente ainda tem aqui no país rincões de saúde onde você tem uma demanda reprimida, que não está sendo atendida. Então, existem questões sociais, ambientais e de governança, né, que cada vez estão mais presentes no setor, né, e que são questões de sustentabilidade, e o setor precisa se mobilizar, né? E aí, a sustentabilidade, ela precisa estar ali no DNA dessas organizações, né? Então, até na meta de vocês tinha, né? Inclusão de CDE do público, né? Isso, CDE, né? Uma das metas, né, que a gente tem no nosso plano estratégico ESG, que inclusive estava ligada a uma emissão de debêntures ali com metas de sustentabilidade, era a ampliação do acesso à saúde para as classes CDE. Isso. E isso veio do entendimento de que a área de saúde é uma área que se conecta muito com o social, né? Trabalhar com saúde é causar impacto social na população, e esse impacto social, ele é causado não só pelas ações e projetos sociais ou iniciativas filantrópicas que a empresa faz, mas também por meio dos nossos produtos e serviços. Negócio, né? Por meio do negócio. Então, essa meta, né, ela surgiu ali como um objetivo também da gente conectar a questão social com o negócio da companhia, né? Então, assim, gente, é importante, a gente faz ações filantrópicas, a gente faz programas sociais, mas a gente também gera impacto social positivo por meio dos nossos produtos e serviços. Então, como que a gente cria linhas de produtos e serviços que sejam acessíveis à população CDE ou a quem não tem acesso a plano de saúde privada, né? E a gente, então, começa a ampliar esse acesso. Isso é uma coisa que me mobiliza muito, porque a minha mãe ficou doente quando eu tinha 8 anos. A minha mãe teve problema renal, né? E aí ela fez 2 transplantes. Foi assim, foi uma vida de muito problema de doença. E toda vez eu falava assim, gente, assim, uma das coisas que mais me deixa indignada é o quanto que às vezes você ter dinheiro facilita de você ter... a cura, muitas vezes, para a doença e a sua longevidade e tudo mais, né? Então, essa questão da inclusão, assim, a saúde é um direito de vida mesmo, muitas vezes, né? Assim. Com certeza. E aí,
quando você tem um negócio de saúde, você Isso. precisa pensar, né, no impacto social, né? E aí, talvez se você pensar só ali na questão filantrópica, né? Bom, mas eu tenho um orçamento super restrito, né? Aham. Não, mas tem a filantropia, mas tem também o seu próprio negócio, Tem, né? Como que você ajuda, né, a melhorar essa questão social por meio daquilo que você faz como core da sua companhia. Isso, e a questão da IA, além dessa questão da responsabilidade que você estava falando do uso, a gente tem conversado muito sobre o quanto que tem a responsabilidade diante de um momento em que a mão de obra vai ser substituída por IA, né? Sim. Assim, em grande parte dos setores, assim, como que a gente, enquanto pessoas de responsabilidade social, podemos atuar num cenário que muitas vezes vai ser esse, e o que é preciso fazer para que isso não deixe as pessoas enlouquecidas, né? Como assim, a gente sem requalifica emprego. essas pessoas, né, para Isso. o mercado de trabalho, né? E Isso. como a gente qualifica a mão de obra, né, para que possa atuar com essas novas tecnologias, é um desafio, né? Sim. Que a gente com certeza vai ter. Muita coisa está mudando. Não é necessariamente que as pessoas vão ser demitidas, mas elas vão certamente fazer coisas diferentes. Com certeza. Né? Então, quando uma empresa como o Grupo Fleury ele se abre para um novo segmento imenso desse, que vai trazer novos investimentos, novos riscos e tal, ela pode estar transformando também o próprio negócio e levando mais acesso. Né? E que, no fundo, se você for pensar até na própria evolução da IA, os principais resultados que vai acontecer vai ser um amplo acesso, né? Ou pelo menos a informação. Né? Vamos supor, hoje, por exemplo, você pega um exame, eu jogo meu na IA. Né? E eu tenho ali, né? Eu vou, claro, vou no médico depois e tal, mas assim, em geral bate, entendeu? Então a gente vai ter um acesso muito grande a diagnósticos, a análises, enfim, né? Tipo assim, esse é um ramo que vai ser muito desafiado pela IA, né? Sim, com certeza. E aí como é que você consegue dar atendimento e vazão para uma quantidade muito grande de gente através de tecnologia? Não vai ter jeito, né? Sim, então... e como é que a tecnologia se torna mais acessível, né? Porque ela está baseada ali em informações, né? E que podem estar corretas ou não, né? Então você precisa ter essa avaliação crítica, né? Precisa ser uma pesquisa baseada em bases de dados que sejam qualificadas, referenciadas, né? Então a gente tem vários desafios ainda aí pela frente, né? Foi igual uma vez eu joguei. A gente tem um ambiente de IA que ele já é ensinado sobre o V2V. Aí uma vez eu botei lá para ele fazer uma introdução de um e-book e aí a IA falou: não, porque o V2V surgiu para atender empresas e o V2V não surgiu para atender empresas. Ele surgiu. Ele que inventou isso aí, né? Aí você vê, assim, precisa ter uma pessoa por trás também para corrigir. Pra aí ele falar: não é bem assim, né? Isso porque é uma bobagem, assim, o e-book do V2V. Agora, quando a gente está falando de diagnóstico, você não tem o menor espaço, não dá para alucinar, né? Não, com certeza. Porque você pode levar a um tratamento incorreto, né? Isso. E a gente precisa ensinar, né, a IA. Né? Então, só uma curiosidade, eu aprendi esse fim de semana, eu estava vendo uma jornalista escreveu um livro lá no Vale do Silício sobre as Big Techs de IA. Né? Todas as controvérsias e tal, os perfis dos fundadores, não sei o quê. E aí uma coisa que ela falou que eu não tinha me dado conta é o seguinte: esses modelos eles não estão evoluindo igualmente nas capacidades humanas. Não. Existe uma escolha, tá? Baseada em escolha de mercado, são empresas. Elas vão fazer escolhas baseadas em produtos, venda e etc. Né? Então, assim, desafios como medicina, direito e tal, são super hiperfoco desses caras. Então assim, por que tá avançando demais a coisa médica e de advogado? Porque as empresas pagam muito bem por isso, né? Então, assim, eu não sabia, eu achei que os modelos iam evoluindo, né, meio que uniformemente. Não, tem uma intencionalidade em substituir determinadas áreas, né? E a médica é super foco. Sim, com certeza. Agora você vê, eu acho a questão do processo, eu acho tão importante, porque, de novo, vocês lidam com vida, né? Assim, aconteceu um negócio que o meu pai foi morar com a gente em Brasília e aí ele teve uma hemorragia e ele não quis me avisar, porque ele tinha acabado de se mudar para minha casa, ele não quis me avisar. Ele foi me avisar 5 dias depois. Menina, ele já estava com uma anemia de 1 grau, ele estava branco. Imagino. E aí eu levei ele para o hospital, fez o exame, voltou, quer dizer, não foi nem hospital, foi tipo esses coleta rápida. E aí eu sei que pela primeira vez... Olha que eu sabia lidar com doença. Me ligaram e falaram assim, corre para o hospital com ele, porque ele tá assim...
crítico, ligaram do laboratório. Então, Sim. você vê, assim, se não tem um processo desse, a pessoa morre. Com certeza. Porque não ter um aviso, né, de alguém lá olhando e falando que é crítico a situação, né? Isso é muito importante. É. Quando a gente identifica exames que representam algum risco para o paciente, que a gente chama de valores críticos, aí a gente volta na qualidade. Isso, a isso que eu tô gente falando, precisa ter um processo para grave, notificar ou o médico ou o paciente para que ele busque a ajuda médica necessária. Isso nunca imediata. tinha acontecido comigo. Mas aí quando ligaram, eu falei, mentira. Com você gente, aconteceu até de o tudo, laboratório. né? Olha que bom, significa que o processo estava funcionando. Pois é, aí eu falei, caramba, se até o laboratório ligou, porque a situação tá crítica, né? Bom, mas vamos ele lá? ainda recebeu 8 bolsas de sangue. Foi pro hospital, recebeu 8 bolsas de sangue. Tava feio, né? De hemorragia. Nossa. E, bom, indo para o final, né? A gente tem um bloquinho que a gente faz 3 perguntas, né? Um bate-bola. Então, me diga uma pessoa ou um livro que te inspirou profissionalmente. Nossa, tem algumas pessoas que me inspiraram, alguns livros que me inspiraram. Vale mais de um, se você quiser. Mas, assim, acho que de pessoas... A primeira pessoa que sempre me inspirou muito foi a minha mãe. Que legal. A minha mãe sempre foi uma pessoa que trabalhou fora, ela não gostava ali de ficar fazendo trabalho de casa, né? Ela era professora, então ela é sempre muito dedicada, né? Então eu tenho essa questão ali da dedicação ao trabalho, de entender a importância do trabalho muito pelo exemplo da minha mãe, né? E uma outra pessoa também que me marcou, ela já é falecida, ela chamava Márcia Schill, e é a pessoa que começou ali a área de qualidade no Grupo Fleury, foi quem me chamou para trabalhar na área de qualidade, que era uma pessoa que tinha uma paixão imensa ali pelo tema. Eu acho que foi ali no início da minha jornada profissional ali que eu entendi o que era gostar, né, do trabalho de uma maneira tão próxima, né? Então são 2 pessoas que me inspiraram, né? E livros, sabe que eu tenho uns livros ali que eu li quando eu era pré-adolescente, jovem, que me marcaram até hoje, porque eles estão relacionados ao tema. Acho que na época eu li porque eu achava que aquilo era importante e aquilo me marcou. Eu nem imaginava que eu ia trabalhar com isso mais para frente. Um livro chama Nó na Garganta, é um livro de uma escritora que chama Mirna Pinsky, e ela fala sobre um caso de uma menina que sofre ali situações de racismo pelo fato de ter cabelo cacheado. Né? E foi a primeira vez ali que eu tive contato com essa questão da diversidade, no caso, diversidade étnico-racial, sem saber exatamente o que era isso, né? Mas que eu comecei a perceber que tinham algumas coisas da sociedade que eram erradas e faziam as pessoas sofrerem, né? E um outro livro que eu li era O Menino do Dedo Verde. Esse eu vi também. Que era um menino, né? Que ele onde ele encostava... Tistu era o nome dele, né? Tistu, exatamente. Ele fazia nascer ali as plantas, né? E que trazia essa questão também... da importância da preservação ambiental, né? E de como o ambiente ele é importante ali na vida das pessoas, né? Esse é um livro de criança? E foi engraçado ali, porque foram livros que eu li, né? E que me marcaram, né? Porque eu achei esses assuntos super importantes. Sim. E aí hoje eu falo assim, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com isso, né? Mas que de alguma maneira acho que eles plantaram uma sementinha ali dentro. Com certeza. Muito bom. Tem o Tistu aí dentro, né? Tem o Tistu, exatamente. Que bonito. Legal. Bom, você podia compartilhar com a gente um bom conselho, ou o melhor conselho que você já recebeu? Nossa, acho que um conselho ali que eu recebi, que foi dos meus pais, dos meus avós, né? E que eu usei muito foi a questão, estude sempre. Né? Por isso que você gosta de ter um monte de MBA. Exatamente. Né? Que legal isso. Exatamente. Isso foi um conselho ali que fez efeito, né? E à medida que eu fui tendo desafios profissionais, né? Eu fui também buscando a formação acadêmica. Então, eu comecei com a especialização em qualidade, depois uma especialização em gestão ambiental, depois eu queria conectar isso com o negócio, fui fazer o MBA, depois fui fazer o mestrado. Então, isso me abriu portas, né, para que eu crescesse profissionalmente, para que eu tivesse ali novos desafios profissionais. Então, parece um conselho meio básico, né, meio óbvio, né, que todo mundo fala. Acha que já está pronto, né? Exatamente, né? E que para mim foi super importante, né? E eu acho que sobretudo hoje importante porque estão questionando tudo, né? Sim, exatamente. Até o estudo. Sim, é verdade. Né? E você é tem complicado razão. isso.
Sim. E eu acho também, você fez estudem. mestrado em quê? Eu fiz Não mestrado, lembro, Bruno, era eu em não lembro. inovação para competitividade na linha de sustentabilidade. Ah, tá, legal. É porque ele leu tanta coisa que eu não lembro. Na verdade, eu li o tema, eu não sabia que era um mestrado ali. Ótimo. Uhum. Porque o mestrado eu fiz e eu acho que o que eu sinto que eu mais ganhei, engraçado, é resiliência, sabe? Parece que dá uma arraizada na gente, né? Sim, sim. Assim, a gente consegue muito ter bom, mais sabe? atenção, consegue produzir coisas densas, assim, né? Com certeza. Eu gostei muito, assim. E o contato com a literatura, né, referenciada, ela abre ali um horizonte, né? Uma disciplina Repertório, intelectual, né? Repertório. E uma disciplina intelectual, né? De saber Isso, que quando você disciplina. afirma uma coisa, você tem que saber por quê. Com né? certeza. Tá baseado em quê? e A tal. única coisa que eu me arrependo do meu mestrado, ainda mais ultimamente eu tenho pensado muito nisso, fico chateada, é que na época eu estava morando nos Estados Unidos e o meu mestrado era no Brasil. Ao invés de eu trancar o mestrado e estudar alguma coisa lá, eu fiquei, tipo, trancafiada dentro do Dentro do apartamento nos Estados Unidos, fazendo a minha dissertação, aqui. e eu fico assim, putz, porque eu estava trabalhando lá, né? Aí, por um lado, assim, foi bom porque teve a experiência de trabalhar lá, mas eu fiquei pensando assim, putz, eu tinha que ter estudado lá, como que eu não estudei lá? Aí fiquei lá, né? E chovia, esse aqui ficava arrasado, tava aquela chuva, ele ficava arrasado com a Seattle. chuva. Chovia 15 dias Seattle seguidos. só chovia. Seguidos, assim. É. Chuvinha, que nem ia, nem vinha. Cara. E ele ficava arrasado, assim, sabe? Meio deprê com a chuva, e eu ficava achando ótimo. Eu ficava lá descobri que era fazendo meu falta de negócio. vitamina D. Eu liguei para um médico, amigo Deprime, meu. Eu tava no Canadá, tava ali pertinho. Eu falei, Rodrigo, como é que tá? Aí eu contei para ele, falei assim, você tá tomando vitamina D? Aí eu falei assim, não. Você é doido, você saiu de Brasília. Porque você também não estava tomando sol, né? Uma insolação absurda em Brasília. Você sai bem para... Lá vento, chuva. Nossa, você foi tomar e melhorar. Mas você sabe que isso é uma coisa que eu queria voltar, sabia? Eu sempre gostei muito de estudar, e aí depois com um filho pequeno, não sei o que, eu sei que não é desculpa, mas eu, tipo, acabei não continuando. Eu fiz o mestrado e depois eu não fiz mais coisas. Eu queria fazer. Vai fazer de novo, não vai? E até dar aula também. Dar aula é uma coisa que a gente que tem mestrado, né? Você dá também, não Eu dou dá? aula, dou Isso. aula. Você dá aula também? Dá Eu dou aula. aula Dou aula no Senac, São No Paulo, Senac. na Barato. pós-graduação em ESG. Pô, que Isso massa, é hein? bem legal. Isso recicla muito, né? Não, é ótimo. E o contato com os alunos é espetacular, assim. E sabe o que eu gosto? Que você dá aula, mas você vive o prático. Sim, Porque sim. o ruim, às vezes, eu sentia, alguns professores que eu tinha, tipo assim, eu já estava trabalhando lá naquela coisa de rede, eu não sei o quê, no dia a dia e tal, e às vezes as pessoas ficavam conceitualizando rede, mas sem ter a vivência do que é a rede. E aquilo me dava uma agonia. E aí o bom de ter um professor que vive na prática os dilemas mesmo, né, da sustentabilidade da vida real, não é só a teoria, E né? a ideia é exatamente isso, trazer exemplos práticos, né? E ajudar os alunos a entenderem como aquilo pode ter uma aplicação Isso. no dia a dia da empresa. É muito bom. bom. E aí, por último, um motivo de orgulho. O mestrado foi um motivo de bastante orgulho para mim. Eu fiquei muito orgulhoso. Fiquei muito orgulhoso porque, assim, era algo que eu desejava há muito tempo e eu estava naquela do tipo, será que eu vou dar conta? Estou trabalhando demais, eu fui adiando, né? Mas o desejo estava lá guardadinho, né? E quando eu decidi, eu vou fazer, e eu cheguei ao final, me deu uma super satisfação ali pessoal, né? Consegui fazer, né, algo que eu queria há tanto tempo. Então, para mim, foi motivo de bastante orgulho. Que bom, parabéns. Obrigado. Joia. Daniel, adorei nossa conversa. Muito obrigado. Também. Maravilhoso. Imagina, eu que agradeço o convite. Foi ótimo aqui esse bate-papo e falando de coisas tão importantes e legais, né? É bom, para né? como indivíduo e como sociedade. É isso aí. Muito bom. E eu descobri aqui, eu perguntei pro time quando é que a gente começou a trabalhar com o Fleury. Foi em 2017. Vamos Caraca, fazer vai 10 fazer anos. 10 anos. Exatamente. Olha, o ano que vem, vamos comemorar. Fazer mais uma edição do podcast. Vamos sim, vamos sim. Muito bom. Muito obrigado, Mário. Muito obrigado, Obrigada, pessoal. Daniel. Muito obrigado. Pessoal. Obrigada. E olha, tem um e-book para vocês aí, os 10 lições que todo gestor de voluntariado empresarial precisa saber, que é o que a gente aprendeu em 25 anos de Vitsuvia, a gente compilou num e-book, deixando aí para a turma. Tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigada, Um abraço. gente. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Que bom.